Pessoal, boa noite a todos. Espero que tenham tido aí uma ótima semana até hoje, né? Tenham tido ótimos dias, né? E vocês devem ter percebido, o tema da nossa aula hoje é memória eletrônica, tá? Então, a memória eletrônica... Então, Rodolfo, isso era para fechar ontem, né? Então, o prazo de vocês era até ontem, né? Sempre um dia antes, né? Nunca deixo entrar na minha aula com atividade, tá? Nunca. Bom, então, quando nós vimos lá na primeira aula, nós fizemos um diagrama em blocos, e esse diagrama em blocos, ele separava aí, ou dava noção de um sistema microprocessado, de um sistema microcontrolado. A parte principal, né, desse sistema era justamente o processador, né, que ele que fazia a transformação dos dados, né, as transformações dos dados. Esses dados eram provenientes de onde? Do meio externo, então via dispositivo de entrada, né, esse dispositivo de entrada percebia o meio externo, transformava em sinal elétrico e o processador lia esses dados, né? E de alguma forma ele tem que interpretar esses dados para saber o que é que ele está percebendo do meio externo. E em conjunto com o programa que está na memória, né, e com os dados que estão na memória, ele transforma essa informação e gera uma nova informação, um novo dado e comanda, né, um dispositivo de saída para que ele possa novamente transformar o meio externo, gerando uma informação para o meio externo, fazendo uma ação para o meio externo, enfim, ele está, né, interagindo aí com o meio através desse sistema de dispositivo externo, tá bom? E a gente percebeu que a gente tinha lá um cara que era fundamental para trabalhar junto com o processador, que eram as memórias, né? E é justamente dessas memórias que a gente vai falar durante essa aula. Então a gente tinha aí a memória tipo ROM e a memória tipo RAM. Eram dois tipos de memória que a gente tinha visto lá na aula, né? E que era justamente uma memória comparado com do ser humano, a memória temporária e a memória permanente dele. Antes de mais nada, eu quero trabalhar com vocês uns conceitos aí diferenciados, né? Então, quando a gente fala em conjunto de bits ou palavra, né, a gente dá apelido para esse conjunto de bits. Então, o que acontece? O bit mais simples, o bit mais básico é justamente, né, o 0 e 1. Ou seja, o dígito binário, né, dígito binário. E esse nome dígito binário ele é tão chato, tão ruim, que eles comprimiram aí e virou o tal do bit. Tá? É mais ou menos como o mineirinho, né? Que chega lá, em vez de falar moça, moço, ele fala sa, so. Né? Então você abrevia as coisas. A evolução da palavra, a evolução das línguas se deu muito, né, por conta de preguiça, entre aspas. Né? Então vários deles acontecimentos são contrações aí de uma palavra maior, de um conjunto de palavras. Foi o que aconteceu com o tal do binar digit, tá? Ele se contraiu até virar o apelido bit. Então bit é o mais essencial, é uma palavra única aí que pode ser 0 ou 1, tá bom? Pode ser 0 ou 1. Agora, quando eu junto, né, eu junto 4 bits e esses 4 bits estão trafegando em conjuntinho, tudo com mãozinha dada, tudo juntinhos, a gente chama de nibble, né? Nibble, tá? Então você pode, por exemplo, ir lá na feira e pedir um nibble de laranjas. O cara não vai entender, né? Ô, professor, eu não sei, o cara não vai entender. Mas o que o cara lá na feira de laranja, ele entende o quê? Ele entende uma dúzia.
que é uma dúzia? Uma dúzia é a abreviação de 12, entendeu? E assim como Nibble é uma abreviação para 4 bits. Então, esses conjuntos de bits aí, esses nomes são nada mais são do que abreviações para esses conjuntos. Um conjunto de 4 bits, ele surgiu justamente com o primeiro processador, que ele foi desenvolvido para ser trabalhado numa calculadora. Para que eu trabalhe todos os algarismos da calculadora, eu preciso de 4 bits. Com 4 bits, então, eu posso representar todos os 10 algarismos e ainda sobram mais 6 aí para a gente fazer, né, um símbolo ou outro, tipo uma soma, subtração, né? Então, eles eram utilizados aí no primeiro processador. Aí o pessoal foi desenvolvendo, poxa, legal, vamos fazer um processador agora, não para fazer uma máquina de calcular, mas um processador para a gente trabalhar uma máquina de escrever. Então vamos evoluir isso aí, né? Então o pensamento do nosso computador antes era fazer uma máquina de escrever, né? E aí o pessoal foi pensando, foi trabalhando, analisando, e ele chegou à conclusão que ele precisava mais ou menos uns 150 símbolos diferentes, né, para representar todos os símbolos para ter uma máquina de escrever. Inclusive alguns comandos, como o espaço, como o retrocesso, né, como o final de linha ou a nova linha. Tá? Então eles colocaram todas essas entidades aí como símbolo, A maiúsculo, A minúsculo, o E com acento, E sem acento. No caso, sem acento porque esse projeto originalmente é americano, ou seja, de língua inglesa, sem acento. Para esse conjunto de 8 bits, a gente dá o nome dele de byte. E esse cara aqui é a nossa informação mais básica aí, né? Então, bit é uma informação, assim como o Nibble é uma informação, mas nenhum deles vai dar uma, né? Tipo, olha, vamos formar uma letra, vamos formar um número. Para mim formar um número mesmo, um caractere, eu preciso de 8 bits. E daí vem um código, um dos primeiros códigos de tradução de números para caracteres, tá? Que é o ASCII I. Né? Isso aqui é código padrão americano para intercomunicação de interfaces. Tá? Isso aí tudo em inglês aí, tá bom? Então, American Standard Code Interface Intercommunication, tá? Um negócio assim, tá? Só que é bom de inglês aí como vocês sabem que, né? Muito melhor. Beleza? Então eles desenvolveram o primeiro processador e aí o nome, para não ficar 8 bits e tal, deram, né, o apelido aí de byte. Beleza, na sequência, os processadores foram se desenvolvendo, foram ganhando desempenho, e uma das coisas para ganhar desempenho é justamente aumentar a palavra dele, a quantidade de bits que ele trabalha de uma vez. Né? Então, por isso, foram lá e dobraram o número de bits. E aí foi justamente, vamos trabalhar com 2, fica muito mais fácil, 2 vezes aí, né? E estamos trabalhando aí com 16 bits. Então, o primeiro PC trabalhava com um processador de 16 bits. E lá a Intel chamou esse conjunto de 16 bits de Word. Tá? De Word. Obviamente que um processador de 16 bits ele vai trabalhar com um desempenho superior a um processador de 8 bits. Assim como uma memória de 16 bits trabalha com um desempenho superior a uma de 8 bits. Né? O negócio é mais ou menos óbvio, porque numa memória, para mim, se eu tenho lá uma memória com uma palavra de 8 bits, para mim conseguir 16 bits de informação, eu vou ter que ler a memória 2 vezes. Okay? Enquanto uma memória que tem uma palavra de 16 bits, eu já leio uma única vez. Se a minha palavra original fosse Nibble, para mim ter 16 bits, eu ia ter que ler a memória 4 vezes. 4, 8, 12, 16, até chegar no 16. Ou seja,
ela tem um rendimento muito menor do que uma memória que tem uma palavra muito maior. E aí os processadores foram desenvolvendo, etc., e eles chegaram aí a 32 bits. E aí eu acho que começou a avacalhar, porque o pessoal lá da Intel perdeu a noção, não sabia que nome dar, tal, e deram esse nome aí de long word. Eu acho que é mais fácil escrever 32 bits que escrever long word. E 64 bits ficou pior ainda, porque ficou very long word, ou seja, totalmente sem imaginação. E como a gente segue os manuais que são do fabricante, né, acabaram ficando esses nomes aí, né? Mas eu acredito que a gente teria que inventar outra coisa, mas o pessoal não inventou, tá isso aí mesmo, entendeu? Então a partir de 16 bits eu acho melhor fazer, né? Falar de 32 bits, 64 bits, é mais fácil do que você falar very long word, uma palavra de very long word. Bom, beleza. Então esse é um conjunto que a gente chama de conjunto de bits. Quando eu chamo alguma informação da memória, né, e ela vem em conjuntinho, ela vem todo junto, então a gente chama elas de nibble, byte, word, long word, very long word, ou propriamente bit, aí, dependendo da memória. Tá bom? Agora, a gente tem uma outra lembrete que eu queria colocar para vocês, ou uma outra colocação, que são justamente os múltiplos. Quem é que vai no açougue, por exemplo, e pede 2.000 gramas de carne? Como é que a gente pede no açougue 2.000 gramas de carne? 2 quilos, né? Exato. Daqui em Campinas, né? Daqui em Campinas, eu tenho 100 mil metros aproximadamente, né? Mas a gente fala 100 mil metros? Não, né? Como é que a gente fala? Exatamente, a gente põe lá 100 quilômetros, tá? E esses múltiplos são justamente para abreviar, né, esses números muito grandes aí. Então, quando a gente vai tendo números muito grandes, ao invés de colocar zero e falar nomes mais estranhos, a gente usa aí os múltiplos, né? Só que os múltiplos para a gente, quando a gente trabalha em base 2, que é o caso nosso das memórias eletrônicas, que é o caso dos processadores, que são sistemas digitais, a base dele não é base 10, é base 2. Então existe uma diferença. Por quê? O quilo a que nós nos referimos no nosso dia a dia, que o açougueiro entende, né, que mamãe entende, né, é o quê? É 1 quilo de 1.000. Não é isso? Assim como nós falamos 100 quilômetros, eu quero dizer 100 vezes 1.000 quilômetros, ou seja, 100 mil quilômetros. Quando eu falo 2 quilogramas ou 2 quilos, né, de carne, eu estou falando 2 vezes 1.000, ou seja, 2.000 gramas, tá bom? Então, o nosso é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu sou obrigado a usar base 2. Por que eu sou obrigado a usar base 2? Porque cada memória, quando ele vai trabalhar, ele vai trabalhar com fiozinhos que são bits, né? E cada fiozinho vai virar bit aí, vai trabalhar com bit. Então, 1 quilo é 1024, que é 2 elevado a décima. E aí vocês tratem de gravar isso na cabeça, tá? 1 mega, aconteceu o quê? É 2 elevado a 20. É 1024 vezes 1024, né? Que dá 1.048.576. Já viu que deu uma diferença grande. Esse 24 aqui, ó, esse 24 original aqui, de diferença, já gerou uma diferença aí no nosso milhão, né, de 48.576. E o giga em informática, o giga em informática, ele é 2 elevado a 30, ou seja, 1.073.741.824. Então você vê que a diferença agora é muito maior, tá bom? A nível de informática, o que a gente precisa a nível de memória, circuito integrado, tal, eletrônica digital, é sempre isso aqui, tá? Existe, lógico, os merchandising, né?
Então, no merchandising, o que vende? Vende números altos, né? Vende números altos. E quando a gente pensa em números altos, o pessoal faz milagres aí. Então, por exemplo, se você vai comprar um HD, né? Se você vai comprar um HD, o que o fabricante do HD coloca lá nas linhas pequenininhas, né? Ele fala para ele que 1 quilo, para ele, 1 quilo é igual a 1000. Ou seja, um mega é 1 milhão e 1 giga é 1 bilhão. Ou seja, quando você pega um HD e coloca um HD, por exemplo, sei lá, de 200 GB, né, um HD de 200 gigabytes, que você tem lá? Ele está falando que você consegue armazenar, de alguma forma, 200 bilhões de bytes. 200 bilhões de bytes. Tá bom? Então essa é a ideia. Só que esses 200 bilhões é muito... Quando você formata ele, o cara que vai formatar lá, ele usa esse giga aqui, ó, de 1 bilhão, 73 mil, ou seja, vai dar um número bem menor. Fora os bytes que a gente perde para propriamente formatar. Você percebeu que nesse exemplo... Então o que acontece? Isso aí eu estava, né? O tera, ó, então continuando aqui, o quilo é 2 a décima, mega é 2 a 20, 2 a 30 é o giga, o próximo é o tera, que é 2 a... O tera é 2 elevado a... Exatamente, Marcos. Isso, Gustavo. Exatamente, elevado a 40. E o penta seria 2 elevado a quanto? Exato, a 50. É isso aí. É essa a lógica. Mas, ó, esse penta aí, ele é tão... Vamos dizer assim... É um número tão grande, né? Um número tão grande que a gente vai se relacionar, tipo assim, olha... quantos bytes são armazenados pelo Google no mundo? Aí você vai chegar na quantidade aí de penta, tá? Então é uma unidade muito grande aí pra gente. Já o tera já é bastante, né? Mas é algo mais plausível um pouco, já tá mais próximo aí, tá bom? Tanto é que a gente tem HDs de 1 tera, né? A gente tem HDs de 1 tera. E ó, vocês perceberam aí que eu juntei duas coisas. Eu juntei um múltiplo, que é o giga, com uma palavra. Tudo bem? Ó, foi juntado aí um múltiplo, o giga, com a palavra byte. Tudo bem? Seguindo na mesma proporção, né? Por exemplo, você vai comprar uma internet lá na Vivo Fibra, sei lá, a NET, né? O pessoal te vende o quê? Qual a velocidade que tem normalmente aí? Qual a velocidade que vocês veem lá na NET para vender? O professor, geralmente eles colocam mega, né? Mas só que na frente eles colocam bit, né? É megabit, né? Na realidade, ó, o mega deles é mega BPS. Então, por exemplo, se você falar que ele está com a velocidade de 100 mega, na realidade é 100 megabits por segundo. Então ele está te mandando 100 megabytes de bits, não é bytes. Então o que acontece? Isso aqui é diferente, né? Diferente de 100 megabytes, ó, maiúsculo agora, por segundo. Tá? Então, para mim chegar nessa conta, saber, olha, quantos megabytes por segundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 100 megabits e dividir por quanto? Por 8, né? Por 8, exatamente. Né? Então, esse cara aqui, na realidade, 100 megabits por segundo, em bytes, seria esse 100 aqui, 100 mega dividido por 8. Ou seja, dá um número muito menor. Então, o que eles vendem? Eles vendem números. Por isso de colocar um número maior aí, ou de vender em bits. Porque, na realidade,
Quando você fala, ó, transmitir um bit para ti, meu, um bit praticamente não é nada. É tipo acender uma lâmpada ou apagar né, desligar um motor. Então você consegue acionar coisas dessa forma com um bit. Mas você não tem nenhuma informação a nível, olha, não montou nenhum caractere. Quando você está, né, normalmente você pega essas velocidades para quê? Para montar páginas, né, no seu computador aí, no Chrome, né, no Internet Explorer, mas aí ele precisa mandar o quê? No mínimo 1 byte. Senão ele não monta nada, né? Nem um caractere ele não coloca lá. Tudo bem aí esses múltiplos, tá ok? Ô, professor, Oi. a gente vê essa questão aí, você comentou, eu lembrei dos celulares, né? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, os celulares eram de 32. Acho que o primeiro foi o da Apple, que saiu com 64 bits, né? Para melhorar a questão do processamento, né? A pessoa pensa que é simplesmente só dobrou, mas não dobrou, né? Não, Teve um aumento não. muito grande. Uma Uma assim, expansão, assim, totalmente fora a do... performance é muito maior. Então, a nível de comparação, imagina o seguinte: quando você vai daqui para Campinas, você prefere ir pela Anhanguera ou prefere ir pela Bandeirantes? Lembrando que a Anhanguera tem 2 pistas. A Bandeirantes tem 5, às vezes 6 pistas. Por qual via que você prefere ir? Pela Anhanguera ou pela Bandeirantes? Hein, turma? Pode escrever no chat se quiser. Óbvio, né? As duas têm mais pedágios, é o mesmo número, são 2 pedágios em cada uma, né? São 2 pedágios. Mas você ir pela Band, né, ou pela Bandeirantes, é muito melhor. Por quê? Porque é mais fácil de ultrapassar, você tem maior velocidade, o tráfego a nível de número é muito maior na Bandeirantes do que na Anhanguera. Percebe? E é isso a diferença entre você ter 2 bits ou 6 bits. Percebeu o desempenho que você ganha? E outra coisa também, as contas são feitas numa velocidade muito maior, tá? Muito maior. Então a gente vai pensar em outra data de como fazer a conta, mas vocês vão ver que é muito melhor, tá? A gente fazer essas contas com uma grande quantidade de bits. Bom, falando aí de memórias, o que é a memória? É um sistema digital, então a gente está pensando só no digital, apesar da gente ter um tipo de memória analógica, mas a digital é o nosso foco, né? E ele vai armazenar, guardar uma grande quantidade de informação por períodos de tempo do nosso gosto. Algumas memórias o período é bem curto, outras o período é muito longo, chegando aí a, sei lá, 15 anos, entendeu? Então essa é a grande vantagem. Os sistemas analógicos, normalmente, o tempo de memória deles é muito pequena. E outra característica interessante do sistema digital é que ele vai ficar muito versátil, ele vai ficar adaptável. Eu vou poder fazer aí, né, um sem número de usos do dado armazenado digitalmente. Então, por exemplo, eu posso fazer um cancelador de eco. E aí o meu cancelador de eco ele vai se adaptar, por exemplo, à sua linha. Percebe? Então, o que é um cancelador de eco? Então, quando você fala no telefone e o cara está muito longe, vai voltar eco. Tá? Vai voltar o eco. Ah, professor, mas a gente não percebe. Por quê? Porque internamente, nesses sistemas eletrônicos de telefonia, eu tenho canceladores de eco. O que é o cancelador de eco? Ele vai ler o que você está enviando, né? E quando esse dado retornar, ele vai somar esse sinal invertido. Ou seja, vai zerar o eco. Percebe? Só que uma coisa é, por exemplo, você ligar daqui para Sorocaba, e outra coisa é você ligar daqui para Recife, e outra é você ligar daqui para Tóquio. Os tempos de eco são diferentes.
E o meu sistema vai, então, se adaptar a essas condições diferentes. Bom, a gente tem um exemplo muito pequeno, né? Vou tentar, né? Mas eu não tenho. Quem tem que colocar isso é o Google para tentar um cancelador de eco aí, né? O que a gente estava comentando aí, né? Então a gente tem, por exemplo, sistemas aí que são muito adaptáveis aí. Se vocês já viram DSP essa semana, né? Processamento de sinais, né? Primeira coisa que ele está fazendo é pegando o sinal, fazendo com que o sistema, né, seja amostrado, e aí ele é convertido então para digital e armazenado, tá bom? E armazenado. Um exemplo que a gente tem aí é a nossa TV. Nossa TV hoje em sistema digital é um brinco, né? É um brinco. E você não tem problemas nenhum referente a ela. Enquanto que, por exemplo, no sistema analógico, a gente... Nossa, era um horror. Eu, por exemplo, eu não vejo fantasma na TV digital. Apesar do problema ser o mesmo. O que é um fantasma na TV? É você pegar tanto a informação que está chegando, quanto um reflexo dela, né? Então, quando você transmite por uma antena, ele, por exemplo, eu posso pegar o sinal diretamente, ou posso o sinal que vai refletido, então um sinal que vai atrasado. Esse sinal de atraso é o fantasma. No sistema analógico não tinha como tirar esse fantasma, né? Ou o sinal vinha muito bom, ou se ele vinha um pouquinho mais fraco, ele vinha com fantasma de graça, de brinde para você, né? Hoje não. Se vem um sinal um pouquinho mais fraco, aí ele buga de vez, você não tem nada. Mas se ele vem um sinal com um pouquinho de informação, a imagem é limpa, o som é limpo, entendeu? Então a gente vê hoje, né, se você comparar o sistema digital com o sistema de TV analógico, que a gente tinha até pouco tempo aí, a grande maioria... Pessoal, como vocês usam o Bombril? Porque eu dei a mesma aula, né? Na mesma aula, falando nisso, pessoal, cancela o Bombril, tira o Bombril aí do negócio e tal, todos, viu? Bom, beleza. Então, quando a gente vai trabalhando as memórias, a gente vai ter algumas características, tá bom? Essas características, às vezes, até dá para, né, fazer uma classificação nelas, né? Dar uma classificação para essas memórias, né? Então, uma delas, né, dessas classificações, uma das coisas que a gente, como característica importante, né, seria o tempo de acesso. Então, o que é o tempo de acesso? É o tempo entre você colocar o dado na entrada, pedindo a informação, e essa informação aparecer na saída. Entendeu? Esse é o que a gente chama de tempo de acesso. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu tenho um manual. Datasheet, está aqui. Tem aqui uma memória 62256, tá? Por enquanto não interessa nada disso aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui uns diagramas. Tá aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um diagrama de leitura, né? Então, Read Timing Waveform, ou seja, forma de onda temporizada para leitura de informação. Então, o que acontece, ó? Esse meu TRC aqui, basicamente, é o meu tempo de resposta, tá? Então, o que eu tenho aqui? Coloquei o endereço, na sequência eu tive que acionar esse chip select, né, que seria uma seleção de chip, e depois eu aciono um OE, que seria o Output Enable, ou seja, habilitação de saída. Então fiz esses três aqui, ó, um pouquinho mais para baixo aqui. O que acontece? Eu levo um tempo, até que me aparece um dado válido, né? Até que me aparece um dado válido, ok? Então esse tempo entre você colocar o endereço válido aqui e obter uma saída válida é o tempo de acesso, tudo bem? Então tá aqui, ó, no data out, né, na saída de dados.
Tudo bem com o tempo de acesso? Óbvio que a gente trabalha, o pessoal das indústrias tentam fazer com que esse tempo de acesso diminua aí cada vez mais, tá bom? Então, a ideia é que esse cara aí fosse tempo zero, tá bom? Tempo zero. Mas isso não acontece, tá bom? Isso não acontece. Ele é bem pequenininho, mas não acontece. No acesso, a gente também pode falar do tipo de acesso. Como é que eu vou tirar essa informação? E essa informação pode ser retirada de forma sequencial. Então, um exemplo aí é uma fita magnética, né? Um exemplo de acesso sequencial. Onde, se eu tiver um dado no meio da fita, eu preciso correr toda a fita, seja de um lado, seja de outro, até chegar no meio dela e obter essa informação. Ok? Então, é um acesso tipo sequencial. Os primeiros computadores, as informações eram gravadas em fita, né? Então, não era propriamente uma memória eletrônica. Algumas memórias eletrônicas, muito poucas, têm esse tipo de acesso sequencial, tá bom? Mais precisamente na saída das informações e na entrada desses endereços. Então, a memória fica pequena, mas ela necessita aí, né, praticamente desse acesso, dessa informação entrando ou saindo sequencialmente. E as memórias de acesso aleatório ou randômico, onde eu dou um endereço e esse endereço também vale isso para fita VHS, tá? Todo tipo de fita magnética, isso aí vale, tá bom, Leonardo? Então, na memória RAM ou na memória ROM, elas são ambas de acesso aleatório. Apesar de RAM ser Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico, né? A ROM também tem acesso aleatório. Um CD, né? Um CD, o HD, uma memória óptica, né? Como um DVD, eles de certa forma eles têm um acesso que né? Então, quando a gente fala de HD, CD, memória ótica, né? Eles têm um acesso que é randômico até certa parte. Então, por exemplo, eles têm as informações são colocadas em setores e trilhas. Então, eu chego na trilha de uma forma aleatória, né? Então, vai na trilha 50. A cabeça do meu sistema vai rapidamente para a trilha 50, sem precisar ler outras informações, sem precisar passar por outras informações. Mas no setor, ele acaba precisando ler todos os setores para identificar qual é o setor correto. Tá bom? Então, de certa forma, ele esses caras aí é mais ou menos um misto, tá bom? Só que esse misto é assim, tipo, tem que ver dentro dele, tem que, tipo, trabalhar abrindo, pensando internamente nesses dispositivos. Do ponto de vista microprocessador, microcontrolador, ele manda um endereço, né, que é trilha de setor, e ele devolve a informação que está na trilha de setor. Então, o microprocessador ou microcontrolador, para ele é um acesso tipo aleatório. Mas quando você abre o dispositivo e está pensando no dispositivo, ele tem um mix aí de aleatório ou randômico e sequencial. Beleza? Bom, quanto à volatilidade, o que é uma coisa volátil? O que é uma coisa volátil, pessoal? Põe aí no chat. O que você sabe, o que entende por volátil? Não é tão seguro. Não é a nível de segurança, não. Mas é algo aqui do que o pessoal está falando. Uma coisa volúvel, uma coisa que muda sempre. Mais ou menos lá igual a cabeça do Lula, né? Ele prometeu, mas ele é metamorfose ambulante, igual falava o Raul Seixas, né? Então ele muda, né? Ele é volúvel, né? Não é volável, é volúvel, né? Então, eu dou um exemplo assim, olha, o éter é um material, né, um líquido que é muito volátil. Você coloca um pouquinho de éter aqui na mão, daqui a pouco ele né, evapora. Então ele é muito volátil, ele some. Né?
Então, essas memórias aí, a gente tem dois tipos, voláteis e não voláteis. O que é a memória volátil? Aquela em que, se eu tirar a energia dela, ela perde a informação. Tá? Então, a memória volátil é a memória que, se eu tirar a energia dela, ela perde a informação. Então, eu tenho basicamente aqui a minha memória RAM. Né? Minha memória RAM é basicamente uma memória volátil. Lembra que eu falei para vocês, eu comentei com vocês na aula lá que a gente falou do diagrama em blocos, em que aquela memória não permanente era justamente onde a gente colocava os programas. Né? Então, o que acontece? Eu vou lá e carrego o meu computador, por exemplo, com Word. Quando eu desligar o computador, o que eu preciso fazer? Eu preciso novamente carregar o Word. Entendeu? Eu preciso novamente. Então, é uma memória volátil. Tirou a energia, ela desliga. Basicamente, eu tenho dois tipos aí. As que são feitas com flip-flops e as que são feitas com transistores MOS, em que ele tem uma alta capacitância aí na sua porta. Então, essa alta capacitância na porta, ele usa essa alta capacitância na porta justamente para gravar essa informação. Ok? E as não voláteis são aquelas que eu não preciso de energia. Eu gravei ela, pode tirar a energia que ela mantém. Né? Então a gente chama elas, basicamente, as eletrônicas, de memória ROM. Né? Vocês podem chamar, às vezes, de flash, vocês podem chamar de pendrive, né? Como memória magnética, o HD, né? Memória ótica, aí, todas as memórias óticas, como o CD-ROM, o DVD-ROM, tudo isso são memórias que você pode tirar a energia dela, que ela não perde a informação. Ok? Tem um tipo de memória que não está aí classificado e que a gente, né, é meio enganado pelo fabricante do dispositivo. Tipo, olha, a minha calculadora tem memória não volátil. Então, por que ele fala isso? Porque esse dispositivo de memória que ele coloca lá, normalmente é um dispositivo com um consumo de energia tão baixo que eu posso me dar o luxo de tirar essa energia da pilha. Entendeu? Só que se eu tirar realmente as baterias, eu vou perder essa informação. Tá? Eu vou perder essa informação. A gente tem por exemplo, um CLP da VEG, um micro CLP da VEG, que ele tem uma memória que ele consegue manter praticamente por 2 semanas, baseada num capacitor. Então ele tem um capacitor lá que é carregado, né? Enquanto ele está com o consumo de energia normal. Aí acabou a energia, o que começa a alimentar essas memórias? Esse capacitor. Então ele nem bateria não tem, ele tem um capacitor lá para alimentar esse timer aí, tá? O computador no micro também tem uma bateria, exatamente. Que são, essa bateria ela vai alimentar o quê? Basicamente o clock e o setup. Não é informação de BIOS, tá? São informações volúveis ou voláteis. São informações que a gente pode mudar do setup, tá? Do setup. E a informação do timer. Tá? Eles são alimentados por essa bateria. Quando o seu computador começa a ficar díspare no seu timer, é sinal que essa bateria aí está ruim. Né? Que você precisa trocar essa bateria. Tá bom? O setup não é muito importante, porque a maioria dos dados do setup ele consegue recuperar. Né? Hoje. Antigamente não. Antigamente eu tinha um computador lá que a gente tinha era um Itautec. Era um Itautec ou um Prologic, eu não lembro, assim, né? Mas ele tinha duas pilhas para alimentar o relógio e manter o setup. Eram 2 pilhas mesmo, 2 pilhas tipo AA, né? Daquelas grandes. E com o tempo,
você podia manter aquilo ali tipo 2, 3 anos. Aí a pilha ia embora, a pilha ficava ruim, vazava a pilha e ainda tinha informação lá. Aí na hora que aquilo estragava mesmo, aí você tinha que ir lá, aí você tinha que abrir o computador, trocar a bateria, configurar o setup, tudo de novo, né? Então você tinha que ir lá e realmente entrar com os dados do setup, né? Hoje não, hoje o próprio dispositivo já manda o setup para BIOS, ele se autoconfigura, né? Então tá muito mais fácil, né? Antes era mais tranquilo para a gente ganhar dinheiro com essas coisas, mas em compensação ficou mais fácil de trabalhar você como consumidor, né? Como usuário. Você não precisa de tanta manutenção, né? A nível de troca de dados, a gente tem dois tipos aí, né? Então, a memória que é de escrita e leitura, eu falo que ela é semelhante a um caderno que você usa lápis. Então, no caderno que você usa lápis, você vai lá, escreve e daqui a pouco apaga. Aí você escreve de novo, outra coisa, e pode apagar. Então, você está lendo e escrevendo, tá? E a memória de somente leitura é como se fosse um livro. Então, no livro, você pega ele já vem impresso. E o que a gente faz? A gente só lê, tá bom? E esse conceito de escrita e leitura é do ponto de vista do processador. É o processador que escreve na memória. É o processador que lê o dado da memória. Tudo bem? Então, esse conceito de escrita e leitura é do ponto de vista do processador. Então, o processador escreve na memória, o processador lê a memória. Ok? Do ponto de vista tipo de armazenamento, principalmente aqui falando em memória RAM, né? Em memória RAM, eu tenho dois tipos aí. As memórias estáticas, que são baseadas em flip-flops, tá bom? Então, essas memórias estáticas, ela acontece o quê? Você vai lá, coloca um dado e esse dado fica lá até que você desligue a alimentação. Desligou a alimentação, perdeu o dado. Tá? Mas enquanto você não fez isso, você tem o dado lá. E não precisa mais trabalhar mais nada. Tá? Ele é utilizado nos computadores, nos microprocessadores, principalmente, como o que a gente fala de memória cache. Tá? Então, você já tinha ouvido falar em memória cache? Alguns sim, outros não, né? Então, o que acontece aí com a memória cache? Eu tenho lá o meu microprocessador e o microprocessador, né, ele vai trabalhar com as informações que tem na minha memória RAM, né, que é a minha memória principal. Esse M ficou menor, eu vou colocar aqui embaixo, aqui, tá? Então, com a minha memória RAM. Então, a ideia é que ele vá nessa memória RAM e faça a leitura da informação que está na memória RAM para executar o programa que está lá. Ok? Isso, só o processador, tá? Mas aí, com a ideia de aumentar a velocidade do dispositivo, colocou-se aqui uma memória intermediária, tá? Uma memória intermediária. E essa memória intermediária, ela é composta aí por várias partezinhas, ela não é acessada diretamente. Então, o processador, por exemplo, está lendo essa aqui. Essa é a tal da memória cache. Tá? Essa memória cache é uma memória cara. Por que ela é uma memória cara? Então, primeiro, ela é menos densa. Por que ela é menos densa? Porque para mim fazer um flip-flop, eu vou precisar de 4 transistores. Né? Alguma coisa desse gênero. Tá? Então, um flip-flop básico aí tem pelo menos 4 transistores. Tá? A vantagem dela é que ela é mais rápida. E por isso que o processador está trabalhando nela. Então, o processador vai lá e faz toda a leitura de informação do programa aqui nessa memória cache. Ok? Hoje, basicamente, professor, isso aqui está num dispositivo só. Desculpa, pergunta de novo.
flip-flop é entrada e saída? O flip-flop, sim, quando eu gravo o dado nele, eu estou colocando uma entrada nele. Quando eu leio o dado dele, eu estou tendo uma saída, né? Tudo bem? Beleza. Tá? Então, mas o flip-flop mesmo, Acho que essa memória cache aí já... Oi? Desculpa, professor. Pode falar. Eu achei Então, que a memória cache, ela é tipo uma nuvem que busca na RAM lá e tudo que você entra na internet, em arquivo, Word, tudo, fica nela, não é isso? esse termo cache é muito utilizado para outros usos, tá bom? Mas quando a gente fala de memória cache, memória eletrônica, é essa memória que está dentro do processador, tá? E que o microprocessador ele vai acessando. Então ela também é mais cara justamente por isso, porque ela está no mesmo conjunto do chip do processador, tá bom? Essa cache, então, ela vai ser lida diretamente pelo processador, tá bom? A memória, enquanto a cache está sendo lida aqui numa determinada área, a memória RAM, né, ela está enviando ou mandando dados aqui para a cache, tá bom? Para a cache. Só que ela faz a partir de um outro dispositivo. Ixi, agora tá ruim. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui que ficou meio feio. Então, ó, ele faz a partir de um outro dispositivo, tá? Que chama-se DMA. DMA. Então, esse dispositivo DMA, ele vai acessar a RAM e vai acessar essa área de cache de forma direta, sem que o processador tome conta disso, entendeu? O acesso do processador na memória, ele vai lá, lê a memória, depois que ele lê a memória tem que codificar a instrução, pensar, executar. Então ele leva muito tempo. O DMA não. O DMA ele vai fazendo isso de forma direta, tá? Sem passar por processamento, sem passar por interpretação de instrução, entendeu? Então por isso que ele faz uma escrita nas outras áreas. Então o processador está lendo uma área da cache, está trabalhando com uma área da cache, e o DMA está escrevendo ou está lendo em outra área da cache, tá bom? Então, as placas-mãe, praticamente, as antigas, bem antigas, tinham uma área de memória cache. Então, placas-mãe velhas, mas velha mesmo, essas tinham uma área de cache, tá? Hoje não, hoje você compra o processador e ele já vem com um cache, ó, nota 10. Inclusive, eles até têm lá cache L1, cache L2, que são níveis diferenciados de memória cache, tá? Então, é como se você, ao invés de ter uma cache, você tivesse duas caches, L1 e L2. L1 mais perto do processador e muito mais rápida, a cache L2 maior, mas um pouquinho menos rápida, entendeu? Então você tem cache aí, às vezes até de dois níveis aí, tá bom? Então, se você procurar processadores, cache, você vai ver um esquema interessante disso aí, tá bom? As memórias dinâmicas, então isso aí tudo aí, ó, então essa cache aqui é uma memória estática, porque eu preciso do quê? Eu preciso de velocidade, tá? A memória dinâmica, ela assim, é memória de português, entendeu? Tem algum português aí na sala? Não, né? Mas se tiver também é brincadeira, né? É mais ou menos como a memória do professor aqui. É uma vaga lembrança. Então a memória do professor aqui é uma vaga lembrança. Daqui a pouco, né, a esposa tem que lembrar que tem que consertar a máquina de secar lá. Daqui a pouco ela lembra de novo que tem outra coisa quebrada, entendeu? Toda hora a esposa tem que lembrar a gente porque a gente esquece rapidamente das coisas, né? Então, essa é a nossa memória dinâmica. Ela precisa de um refresh, ela precisa de um refresco. Por quê? Porque ela é aquela memória que eu comentei com vocês, que é baseada na capacitância de transistor MOS.
Então a porta, o gate do transistor MOS, ele tem uma capacitância. Aí, nessas memórias, elas são intensificadas, ou seja, são melhoradas para ter uma capacitância maior. Só que, e aí você carrega ela fica com dado. O problema é que, passou um tempo, esse capacitor se descarrega, ou seja, perde a informação. Tá? Então ele precisa que seja feito um refresh. Esse refresh nada mais é do que uma leitura naquela linha, né, de dados ali. Fez a leitura da linha, beleza. O sistema tá ok. Entendeu? O sistema tá ok, tá refrescado. A gente tinha esse cara era tão chato que antes, lá na década de 80, a gente tinha um processador, o Z80, que tinha um conjunto eletrônico lá e pinos dedicados ao refresh de memórias. Né? Dedicado ao refresh de memória. Hoje, atualmente, essas memórias dinâmicas, os refreshes são internos. Tá? E tudo se passa como se fosse uma memória normal. Mas ela internamente ela faz um refresh. E por isso que ela é mais devagar. É mais lenta. Porque às vezes você pede um dado para ela e ela está em fase de refresh. Ou seja, ela não consegue me entregar. Porém, ela é mais densa. Por quê? Porque um transistor equivale a um dado. Enquanto a estática, eu preciso de 4 transistores para um dado. Percebe? Então, ela acaba sendo uma memória mais barata. Essa memória dinâmica é aqueles módulos de memória que você vai lá na Santa Efigênia comprar para colocar no seu computador, no seu notebook. Saca? Ah, eu vou precisar de um módulo de memória. Aí o pessoal, DDR2, DDR4, DDR, né? Enfim, elas são todas, as memórias que tem naquele módulo, são todas memórias dinâmicas. Ok? Tranquilo, então. Como é que os dados são colocados dentro lá da memória? Ou seja, como é que eu organizo ela? Elas têm que ter mais ou menos um número para a gente chamar esse dado. Então, guardei uma informação lá. Né? Guardei uma informação lá. Como é que eu sei aonde eu guardei essa informação e como é que eu consigo retirar? Por esse número, que é o que a gente chama de endereço. Tá bom? Então, uma memória ela é organizada em endereços. E cada endereço tem uma quantidade de bits que é armazenado. Então, por exemplo, eu falo aí que, uma analogia, que uma memória é como se fosse um enorme gaveteiro. Cada gaveta tem um número, né, que é o endereço. E quando você puxa essa gaveta, você tem lá compartimentos onde você guarda ou não um parafuso. Né? Um parafuso. Então, o número de parafusos que você pode guardar numa gaveta é justamente o número de bits que podem ser colocados nela. Na hora que você abre uma gaveta, todos aqueles bits me aparecem, todos aqueles parafusos me aparecem. Ok? Então, e lá eu só posso ter ou não parafuso. Tá? Então, a palavra de memória, que a gente às vezes coloca como M minúsculo aí, é o número de bits que eu guardo em cada endereço. Ou seja, são quantos parafusos eu tenho em cada gaveta. Percebe? E a gente se refere por aqueles conjuntos de memória. Então eu posso armazenar 1 bit, eu posso armazenar 2 bits, que não tem um nome específico, eu posso armazenar 4 bits de uma vez, que a gente dá o nome de nibble. Se eu armazenar 8 de uma vez, a gente dá o nome de byte. Se for 16, é uma word, e assim vai. Né? Aí são, depois de 16, 32, né? Então, por exemplo, uma memória que tem uma capacidade de armazenar 1024 posições, ou seja, 1K de posições. E em cada uma dessas posições ela guarda 4 bits, a gente fala que ela é uma memória com palavra de 4 bits. E uma coisa que a gente tem que colocar é que o número de posições ele não depende do comprimento da palavra. Tá? Então, se eu falar assim, olha,
lá na rua 5, casa 5, rua 5, casa 5 é o endereço, não é isso? Eu posso dizer que essa casa que tem lá na rua 5, né, número 5, ela pode ter 5 pessoas morando? Ela pode ter 8, não pode? Ou ela pode ter 10 pessoas morando? Ou uma só? Ou seja, o endereço não tem nada a ver com o que tem naquele local. Tranquilidade? Tá? Então, são coisas independentes. E o dado gravado também, ele é independente do que está do endereço. Então, o endereço serve só para mim localizar onde está aquele dado. Agora, dado é dado. Né? Dado é dado. Aí, ó, exemplos que a gente tem. Ó. Exemplos que a gente tem. Então, a memória do lado esquerdo, o 15, ó, ela é uma memória de um nibble. Então, ele tem 4 bits aqui de dados. Ó. Então, o D aqui está identificando como dados. Essa memória aí da esquerda é uma memória RAM 2114. Tá? Memória RAM 2114. E aqui embaixo, ó, tá falando, ó, ela é uma memória de 1K por 4. 1K por 4. E aí, olha só por que ela é 1K. Esse A aqui, né, então vem desde A0 até A9, esse A aqui quer dizer address, ou é a abreviatura de address. Assim como o D é a abreviatura de data. Data. Né? Então aqui é o dado. Eu tenho 4 bits de dado. E eu tenho aí, ó, 10 pinos. 10 pinos de endereço. Com 10 pinos de endereço, eu consigo endereçar 1K. Não é, ó? 1K é 2 elevado a quanto? 1K é 2 elevado a quanto? Isso. Então, se está atento aí à aula, lembrou lá na primeira slide, né, que 1K é 2 elevado a décima. Esse 10 aqui, ó, é justamente a quantidade de endereço que eu tenho aqui. Eu tenho que ter 10 linhas de endereço para mim poder, para que eu possa ter aí 1024 endereços diferentes, tá bom? E eu tenho 2 caras aqui, ó, que são pinos de controle, que é o Chip Enable e o Write Enable, habilitação. Como é que é escrever em inglês? Não é write? Professor, Oi? uma dúvida. Mas esse 1K é vezes 4 ou não? A gente fala 1K por 4. 1K por 4. Por 4. E ali está 2 elevado a décima. E esse 4 entra na onde? Esse 4 aqui, ó, é a palavra. Ah, tá. Maravilha. Entendeu? Okay. Então, em cada um desses 1K endereço, eu tenho 4 bits. Agora, tem um negócio que o pessoal gosta, né? Não falei que eles gostam de fazer números grandes? Então, essa memória aqui, quando eles vão vender, a primeira coisa que eles falam é quantos bits ela guarda. Então, essa memória aqui, né, no caso, ela guarda quantos bits? Se ela tem 1024 endereços, ou seja, 1K. Em cada um desses 1K endereços, ela guarda 4 bits. No total, quantos bits ela tem? (40 só? Mas 1K não é... E isso, 1024, né? 1024 vezes 4. Beleza? É isso aí. Que a gente também chama de 4K bit, né? Então ela é uma memória de capacidade de 4K bit, a nível de bits, tá bom? Tá? Agora, essa
memória do meio aí, a 62256. Então, o que aconteceu aí? Ó? O fabricante, se eu não me engano, essa aqui é o manual da Hitachi, ele não está usando data, ele está usando I/O, input, output. Então, quantas linhas de dado eu tenho aí? Ó? Quantas linhas de dado eu tenho? 8, né? Alan, ó, esse cara é IO7, que é o maior, só que ele começa pelo 0. Tá? Então eu tenho 8. Não, erro nenhum, isso é comum. Tanto é que eu falo para vocês, ó, a gente precisa lembrar que o 0 também é filho de Deus, né? Então não é erro nenhum, não, isso é normal. Agora, ó, o A é de address. Então você vai ver aqui, ó, isso tudo aqui é endereço. Esses caras aqui são endereços também, ó. Quantos endereços eu tenho aqui nesta memória? 15, né? 15, beleza, ó. Então, olha só quantos endereços eu tenho no total, tá? Então, se ele tem 15, quer dizer que é 2 elevado a 15, tudo bem? Essa é a quantidade de endereços que ele vai ter, ok? Mas 2 elevado a 15 é um número muito ruim. Eu tenho que usar os múltiplos. Exatamente, 2 elevado a 15, Salviano. Então, 2 elevado a 15 aqui é um número muito ruim. É um número que a gente não coloca. Então, William, o 14 aqui, beleza, o seu pensamento não está errado. É porque você esqueceu que ele começa do A0, ó. É o que eu falei pro... Ai, cadê? É o que eu falei pro Alan. Ô, professor, né? Oi. Aqui no consultório, quando o senhor falou 15 também, eu fiquei procurando ali, porque eu contei, ela só tem um A10 aqui, ó, solto. É com ele que conta 15, né? Então, ó, porque essa 62256, ó, A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 tá do lado de cá, o 9 tá do lado de cá, o 11 tá do lado de cá. Eu não gravei o 10, ó, mas tá aqui o 10. Olha lá. Isso, agora sim. E aí tem o 14, ó. Mas vai pela maior, ó. Qual que é a maior A? É o A14. Quer dizer que todos os A's estão por aí. Espalhados, mas estão. Entendeu? Por isso que a gente fala, ó, tem o A14, beleza. Lembra que ele começa do 0, então eu tenho 15. Tá? Então, o que acontece? É ruim a gente falar 2 a 15 endereços. A gente não costuma, a gente costuma usar múltiplos, né? Qual múltiplo que eu posso usar aqui? K ou mega? Eu vou usar múltiplo aqui. Mega ou quilo? Põe aí no chat. (2 elevado a 15). Que múltiplo que eu vou usar? Na realidade, eu vou dividir esse aqui, fazer uma multiplicação aqui, ó. E um deles vai ser o múltiplo. Esse cara aqui vai ser o múltiplo. Exato, ó. Eu vou usar o K, né? Que é 2 elevado a décima. Então, se desses 15, 10 estão aqui, sobrou quanto para esse 2 aqui? Sobrou 5, né? Então, é isso aqui, ó. Se 2 elevado a 15 é 2 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a décima. Então, ó, eu sei que o 2 elevado a décima é o K. Beleza? Então, 2 elevado a décima é o K. 2 elevado a quinta, quanto que dá? 2 a quinta. Pega a calculadora rápida, aquele cara da calculadora da conversão de binário aí. Cadê? Quanto é 2 a quinta? Ixi, pessoal, hoje tá difícil, hein? Fazer chamada, hein? Comecei a chamada. Beleza, ó. Então, 2 a quinta é 32. Então, eu tenho 32K de endereço. Essa memória aqui é uma memória de 32K de endereço. E, normalmente, a gente se refere a ela, então, como é que é essa aqui? É uma memória de 32K byte, ou seja, 32K por 8, porque em cada
em cada memória, em cada endereço de memória, eu tenho 8 bits. E aí você fazendo 32 vezes 8, você tem esse número aqui que é o 256. É o finalzinho da memória. Então isso é comum, tá? Você vai ver que vai acontecer nessa aqui também, ó. Ele tá mastigando alguma coisa dura aqui, cuidou. Ele tá no celular. Beleza? Então, ó, essa memória da direita aqui, ó. Essa memória da direita que é a 27C64. Ó, aqui, ó. Ela usa aqui, ó. Você vê que é a mesma informação, os dados estão no mesmo local que essa aqui, ó. Isso para dar o quê? Dar uma compatibilidade entre as duas. Tudo bem? Então, essa memória aqui, ela aceita escrita de dados. Por isso que ela tem I/O. Essa aqui não. Essa da direita, ela é uma memória ROM. Então, só sai os dados. Por isso que eu identifiquei aqui, ó, o fabricante, perdão, identificou como O, de output. Beleza? Que mais que ela tem aqui, ó? Você vai ver que aqui tudo que é A é endereço. E você vê que mais ou menos ela está casando os endereços com a do lado. Oi? Se você não fala, eu achei que era um 0. Tem o 0 aqui ó, também, ó. E você vê que eles procuram casar os endereços, ó. O A0 está no endereço 10. O A10, ó, está no pino 21. Eles têm endereço, eles têm pinagem diferentes. Mas o que ele pode, ó, 25, é o A8, ó, nas duas. Entendeu? Então, o que eles podem casar, eles casam. O que não dá para casar, não dá. Ó, a alimentação está no pino 28, ó, VCC. Ó, os dois pino 28. O terra tá aqui, ó, o VSS. Tá no pino 14, ó. Né? Então, ele tá os dois aqui no terra. Então, olha só. Essa memória da direita, ela tem quantos pinos de endereço? Professor, Oi? essa CS aí é o quê? A 20, o pino 20. Pino 20, peraí. Pino 20 é o chip enable. É para habilitar a memória. É como o chip select aqui, né? Num ele chamou de chip select, na outra ele chamou de chip enable. Habilitar e selecionar, tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Esse OE aqui é o que mesmo? O OE é output, é a saída, a habilitação da saída. Não. Então, quantos pinos tem aí de endereço tem essa memória aí? A 2764 tem quantos pinos? Vixe, será que... tá lá para baixo, ó. Tem 13, isso. Não sei por que esse... Então, ela tem 13. Então, ó, o que a gente vai fazer? 2 elevado a 13. Tá? 2 elevado a 13? 2 vezes 2. Esse cara elevado a 10, é o K. Ficou faltando 3 aqui, né? Então, essa é uma memória de quantos K? Quantos K tem essa memória aqui da direita? Isso, 8K. E aí o meu amigo já foi adiante falando que em cada endereço ele tem um byte, ou seja, uma memória de 8K byte. Tá? Tô gravando, tá? Então a ideia é gravar e colocar lá para vocês, tá bom? Tô gravando. Ótimo até aqui, beleza? Vamos para frente. Então, ó, a estrutura dela é essa aí, ó. Então, toda a memória vai ter o que a gente chama de barramento de dados ou data bus. Então, aqui este exemplo, ela tem 8, né? Tá aqui, ó, 8. Então, eu tenho 8 aqui, de D0 a D7. Um address bus, né? Um barramento de endereço. E aí, pessoal, eu não vou mais ficar colocando fiozinho a fiozinho aqui, tá? Na hora de fazer ligação, eu não vou mais fazer fiozinho a fiozinho. Eu vou pegar e colocar
um barramento, tá? Um barramento, que é o barramento aqui, que é aqui do lado esquerdo a gente chama de bus address, ou address bus, que é o barramento de endereço. Essa aqui tem 10 linhas e por isso 1K. Tá? Então esse 1K vem da quantidade de linhas, né? E este 8 aqui vem da quantidade de dados. Então, aqui a gente não está percebendo muito, não. Tem mais alguém com o áudio falhando aí? De qualquer forma, eu estou gravando e vocês vão poder recuperar isso depois, tá? Mais alguém com áudio falhando? Boa, tranquilo? Tá. Às vezes é a internet de vocês mesmo, tá? A minha aqui tá tudo nos trinques, viu? Bom, e a gente tem aqui também um outro barramento, que é justamente o barramento de controle, em que eu vou indicar, né, se o chip está habilitado, se não, se eu vou escrever nesses chips, se eu vou ler, entendeu? Então isso é o barramento de controle, a maneira de você trabalhar. Vou mostrar para vocês aqui como é que é esse. Então eu vou abrir um arquivo aqui. Ó. Então esse cara aqui, por exemplo, ó, eu estou trabalhando aqui com 2 barramentos, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Então um barramento, uma via de endereços que está em verde e outra via de dados aqui que está em azul. Então entrou aqui, tá vendo que ela é mais grossa que os fiozinhos. Ela é mais grossa que os fiozinhos, indicando que nesse barramento eu tenho muitos fios, né? Então assim fica mais fácil de desenhar. Senão eu ia ter que colocar aqui fio a fio, né? Não ia dar para fazer isso aqui não, tá bom? Bom, voltando aí, esse é o esquema básico de qualquer memória. O que eu preciso indicar então é o quê? Qual é, a quantidade de endereços e a quantidade de dados que tem no barramento. E basicamente indicar, né, qual que é o controle aqui que a gente tem. Tá? Então isso que a gente tem aí genericamente. Tá? Bom, então o que é o endereço então? Vocês já viram que o endereço a gente representa com um N maiúsculo, é quantos localidades que eu posso ter nessa memória, ou seja, na minha comparação com o gaveteiro, são quantas gavetas eu tenho nesse gaveteiro. Isso é equivalente ao endereço. E aí as linhas de endereço, elas estão relacionadas a quantos pinos eu vou precisar para fazer um barramento de endereço de memória. Então, lembra lá, quando eu voltei aqui, ó. Então, aí. Então, ó, essa memória da esquerda, para endereçar 1K, eu precisei de 10 linhas de endereço, de A0 até A9. A 62256, para endereçar 32K, eu precisei de 15 linhas de endereço. E a 2764, para endereçar 8K de endereço, eu precisei de 13 linhas de endereço. Tá? Então, elas estão ligadas intimamente. Então, eu faço o seguinte, olha. Quantos endereços você poderia ter se você utilizasse 2 algarismos decimais? Então, eu tenho 2 algarismos decimais. Olha lá, vou começar com 00. Então, quantos endereços diferentes eu posso ter com só 2 algarismos decimais? Quase, hein?
Eu ainda coloquei o 00 lá. Eu coloquei o 00. Exatamente, é o 100, né? Então, de 00 até 99, eu tenho aqui um total de 100 símbolos diferentes. Não é base 10? Então a base é 10. 10 elevado a quanto que dá 100? 10 elevado a 2. São os dois algarismos que eu tenho aqui. Sacou? E se eu tiver 4 algarismos, quantos símbolos diferentes eu vou ter? Isso. Então, são 2 algarismos, o Young, né? São 2 algarismos. Mas esses 2 algarismos, eles me dão 100 códigos diferentes. 100 números diferentes. Tudo bem? E aí a pergunta é a mesma, ó. Com 4 algarismos, né? Aqui eu tenho 4 algarismos. Quantos números diferentes eu vou poder colocar? Não são 1000 não, hein, Estevam? O Jean é que acertou. Né? Então, ó. Vou poder colocar, ó, 10.000 símbolos. Lembra que o 00 né, é um símbolo aí. Ora, 10.000 é 2 elevado a quanto? A 4. Então, o número de símbolos que eu uso está ligado diretamente com a quantidade de símbolos diferentes, com as quantidades de representações diferentes que eu posso ter. Aqui é a mesma coisa. Então, a quantidade de pinos que eu tenho está relacionado com a quantidade de endereços gerados. Só que a base é outra. A base agora é 2. Tá bom? A base agora é 2. E só, né, voltando um pouquinho o que o Regis falou, apesar de ser tá um pouquinho mais fora, esses DDR1, DDR2, o conjunto vai ficando obsoleto. O que acontece? Imagina um processador antigo de 8 bits. Um processador antigo de 8 bits, ele vai ter uma via de dados de 8 bits. E assim também como um conjunto de endereços para acessar aquela memória que ele tinha, que normalmente era uma capacidade menor. Para isso a gente faz um módulo de memória. E aí o pessoal dá um nome para esse cara. Aí acontece o quê? Depois sei lá, né, o pessoal inventa alguma coisa e aumenta, por exemplo, um processador, ele vai para 16 bits, a via de dados precisa ser 16 bits. E ele já não é mais compatível com a via anterior de 8. Percebe, Regis? Então, por isso que ele vai mudando. E aí, os fabricantes de memória e de módulo acabam dando nomes diferentes para chamar, olha, no computador tal, na placa-mãe tal, eu vou usar a DDR1, a DDR4, a 3, etc. Que normalmente, elas têm mudança de quê? Quantidade de via de dados, quantidade de via de endereço e velocidade. Tá bom? E velocidade. Por isso de mudar os nomes, tá bom? Bom, o que muda aqui, ó? Então você viu que a relação aí entre a quantidade de endereços e a quantidade de vias é justamente o 2 elevado a n. Ok? Beleza? E o que é a capacidade de memória? Aquele negócio que eu falei para vocês, né? A quantidade de bits que podem ser armazenados. Então, numa memória, por exemplo, de 1K por 4, vão ser armazenados 4.096 bits. Então, a capacidade de memória nada mais é do que o número de endereço, a quantidade de endereço, vezes a palavra. Tá? E aí você multiplica. Entendeu? Lembra que tem um rapaz, você vai multiplicar? Aí sim você multiplica, tá bom? Para ter a capacidade. Ou seja, quantos bits eu tenho guardado numa memória.
Então, olha só uma especificação aí. Como é que ela é especificada? Uma memória especificada assim, ó, 512K. Então, esse 512K é a sua capacidade. Você vê que é um número maior. Como é que ela é organizada? 64K de endereço com uma palavra de 8. E ela é uma memória RAM. Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Lembra que esse aqui é o meu manual? 6462, ó. Então, como é que ele é especificado, ó? Ele fala que ele tem 32.768 por 8. Essa aqui ele não colocou a capacidade, tá? Ele não colocou a capacidade aqui. Tudo bem? Ó, ele só colocou quantos endereços que ele tem. Então, aqui, ó, quantos endereços ele tem. E aqui ele colocou a palavra, né, de 8 bits. É uma CMOS de alta velocidade, é uma RAM estática. Tá? Então, ele foi concebido assim. Tá? Então, aqui, ó, 32K por 8 bits. Ok? Deixa eu ver se eu tenho outro manual aqui. Ó, tem outro manual aqui. Esse aqui já dá mais ou menos do jeito que está colocado lá. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui, 64K. O que é esse 64K? É a capacidade dele em bits. E aí depois vem a quantidade de endereço, 8K, e a palavra. Aí depois ele indica que ela é uma CMOS, e aqui ele está indicando que ela é uma memória do tipo EPROM, né? Aquela 27C64, tá bom? Beleza. Então, ó, tá aí o resumo, né? 512K, a capacidade da memória em bits. 64K é a quantidade de endereços disponíveis. 64 vezes 1024. 1K é 1024. Dá 65.536 endereços. E 8 é o número de bits por endereço, também chamado aí popularmente de 64K byte. Tá bom? 64K byte. E aí, pergunta para vocês, ó. Pensa aí nesse quiz enquanto eu vou, né, tomar uma aguinha. Vai pondo aí, ó. Qual que é a resposta correta? Uma memória de 256 GB Word tem quantas linhas de endereço e quantos dados? Só tem uma resposta? Só Leonardo, 3016? Vamos lá, vamos movimentar esse chat aí. 38. 3016. Beleza, ó, vamos matar isso aqui, ó. Então, a primeira coisa, uma Word. Quantos bits tem uma Word? Quantos bits tem a Word? Exato, 16. Então, com esta informação, não é este aqui e também não é este aqui. Correto? Tranquilidade? Beleza. Agora eu tenho lá, ó, 256. Então, a Word aqui está indicando a palavra, né? 16 bits aqui. Ah, não, isso acontece, meu jovem. 256 GB. 256 GB. Aí eu pergunto para vocês, né? Então, ó, vou ter que colocar aqui, ó. Vou ter que fazer aquela multiplicaçãozinha ali, ó. 1 GB é 2 elevado a quanto? 1 GB é 2 elevado a quanto? 30, né? O mega que é 20. É quilo, é 10. Mega é 20. E giga é 30. Então aqui eu tenho 30. Você já vê por aí que está faltando número aqui, né?
Que está faltando um número. E esse número que está faltando é justamente o 256. 256 é 2 elevado a 8. Beleza? Ou seja, esta aqui não é, e a minha resposta correta é 38 e 16. Foi só 8, né? Isso não é nada. Errou só por 8. Só um pouquinho. Beleza? Pescaram aqui? Tudo bem? Então, mas você não tinha entendido a outra? É a mesma coisa. Vamos mudar então. Vamos fazer com laranja. Então, vamos lá. Deixa eu apagar esses caras aqui. Então, vamos lá. 256 GB Word. Então, a Word, ele está se referindo a quê? A palavra, a quantidade de bits. Volta lá no primeiro slide. Aqui, no segundo. Olha lá, uma Word tem 16 bits. Beleza? E 1 GB. Olha lá, 1 GB é 2 elevado a 30. Então é isso que a gente precisa guardar. Que uma Word são 16 bits e o giga é 2 elevado a 30. Vamos voltar no quiz. Aqui o quiz. Então essa Word aqui se refere à palavra. A palavra dele é uma Word, ou seja, 16 bits. Então isso elimina essa e essa. Ok? Tá aí tranquilo, meu jovem? Beleza? Então vamos fazer, ó. Então, em cada local, em cada endereço, eu vou ter 16 laranjas. Tá bom? Aí o endereço, agora. De onde que vem o endereço? Vem desse cara aqui, ó. Você vê que você tem um múltiplo aqui, que é o giga. Então eu tenho o quê? 256 giga. Aí eu tenho que separar isso em duas coisas aqui, ó. Um para o giga e o outro para o 256. O giga é 2 elevado a quanto? Lembra que nós vimos lá no slide? O giga é 2 elevado a 30. Beleza? E o 256? 256. É 2 elevado a quanto? 2 elevado a 8. Beleza? Então, mesma base, multiplicação. O que eu faço? Eu somo os expoentes, né? Então, isso aqui é 2 elevado a 38. Ou seja, é a quantidade de endereços que eu tenho aqui, ó. Então, esta é a minha resposta correta. E essa aqui, ó, tá errada, não é 30. Beleza? Tá ótimo, então.